Boa noite, e antes de mais nada, deixe-me fazer uma pergunta simples. Quantas vezes você acordou essa noite passada para ir ao banheiro? Uma vez? Duas? Três? Se a resposta te incomoda, fique comigo, porque nos próximos minutos eu vou-te mostrar algo que pode mudar completamente a qualidade do seu sono. E não tem nada a ver com remédios, nem com beber menos água. Meu nome não importa tanto quanto o que eu tenho para te contar hoje. Ao longo de muitos anos conversando com pessoas mais velhas sobre saúde e bem-estar, percebi um padrão que se repete quase sempre. A maioria das pessoas nunca aprendeu a beber água. Parece estranho dizer isso, não é? Beber água é a coisa mais simples do mundo. Só que a forma como você bebe, e principalmente o horário em que você bebe, pode ser exatamente o motivo pelo qual seu sono está sendo interrompido noite após noite. Hoje eu vou compartilhar 5 hábitos simples, práticos, que você pode começar a aplicar ainda essa semana. Nenhum deles exige comprar nada caro, nenhum deles é complicado. E o quinto, o último da lista, é o que mais surpreende as pessoas quando eu explico o porquê ele funciona. Antes de começar, deixa eu te perguntar uma coisa nos comentários. Quantas vezes você costuma acordar à noite? Eu gosto de ler o que vocês escrevem, porque cada história é diferente e me ajuda a entender melhor o que passa na cabeça de quem vive isso todos os dias. Vamos começar. Número 5. O horário em que você para de beber água. Essa é a pergunta que eu mais faço para as pessoas que reclamam de acordar de madrugada. A que horas você bebe o último copo de água? E a resposta quase sempre é a mesma. Ah, eu paro cedo, umas 8 ou 9 da noite. E aí está o problema. Para muita gente, isso ainda é tarde demais. O corpo tem um ritmo. Durante o dia, os rins trabalham em ritmo acelerado, processando líquido o tempo todo. Mas à noite, conforme o corpo se prepara para dormir, esse ritmo naturalmente desacelera. É um processo biológico normal, parte da forma como nosso organismo se prepara para o descanso. Só que se você bebe uma quantidade grande de líquido pouco antes de deitar, você está pedindo para o seu corpo processar tudo isso justamente na hora em que ele deveria estar desacelerando. Com a idade, essa desaceleração natural já fica um pouco menos eficiente. Por isso, faz sentido dar uma folga maior para o corpo antes de dormir. Uma boa referência é parar de beber líquidos em quantidade de 2 a 3 horas antes de ir para a cama. Se você costuma dormir às 10, por exemplo, tente não beber grandes quantidades depois das 7 ou 7:30. Não é sobre beber menos água no total. É sobre dar tempo para o seu corpo processar o que você bebeu antes de você deitar a cabeça no travesseiro. Número 4. Beba mais cedo, não menos ao total. Aqui está uma ideia que costuma surpreender bastante gente. O problema geralmente não é beber água demais. É beber nos horários errados. Muita gente mais velha passa o dia levemente desidratada e só sente sede tarde da noite, quando já é hora de relaxar. Isso acontece porque, com o passar dos anos, a sensação de sede fica mais fraca. O corpo não avisa tão claramente quanto antes que está precisando de líquido. Então a gente acaba compensando isso mais tarde, sem perceber, na hora errada do dia. Uma boa estratégia é pensar na hidratação como uma conta que você quer abastecer cedo. Ao acordar, antes mesmo do café, beba um copo de água. Depois, ao longo da manhã, continue bebendo de forma tranquila e constante. A ideia é que até o início da tarde, você já tenha bebido a maior parte do que costuma beber no dia. Assim, seu corpo recebe o que precisa enquanto os rins ainda estão em ritmo ativo, e você chega à noite sem precisar compensar tudo de uma vez. Combine isso com uma caminhada leve pela manhã, mesmo que seja só 10 minutos. Movimento ajuda a circulação, e circulação ajuda o corpo a distribuir e processar líquidos de forma mais eficiente. Número 3. Preste atenção aos minerais, não só à água. Esse ponto costuma gerar surpresa, porque por muito tempo o conselho geral foi: coma menos sal. E em muitos contextos, principalmente para quem tem pressão alta, isso realmente faz sentido, e vale sempre conversar com seu médico sobre isso especificamente. Mas existe outro lado da história que pouca gente comenta. Sódio, potássio e magnésio ajudam o corpo a reter água dentro das células de forma equilibrada.
Quando esses minerais estão muito baixos, o corpo tende a eliminar líquido mais rápido, o que significa mais urina e, possivelmente, mais idas ao banheiro durante a noite. Uma forma simples de apoiar esse equilíbrio é incluir na alimentação fontes naturais de potássio e magnésio, como banana, abacate, sementes de abóbora e vegetais de folha verde escura. Não é sobre exagerar no sal, é sobre garantir que seu corpo tenha os minerais que precisa para usar a água de forma eficiente, principalmente ao longo da manhã. Se você tem alguma condição de saúde relacionada à pressão ou aos rins, essa é uma conversa importante para ter com seu médico antes de mudar qualquer coisa na dieta. Cada corpo é diferente, e isso importa muito aqui. Número 2. Um pequeno ritual no fim da tarde. Essa dica costuma soar contraintuitiva à primeira vista. Para algumas pessoas, principalmente aquelas que também sentem vontade de urinar com frequência durante o dia, a solução não é cortar todo o líquido à noite de forma brusca. É criar um pequeno ritual, calmo e previsível, no fim da tarde. Experimente, por volta das 5 da tarde, tomar uma xícara pequena de chá de camomila ou de alguma erva calmante, devagar, ao longo de 10 ou 15 minutos. A ideia aqui não é hidratar muito, é criar um momento de calma antes da noite, que também ajuda o corpo a se preparar gradualmente para desacelerar. Depois desse chá, uma caminhada leve de 15 a 20 minutos também ajuda bastante. Enquanto você ainda está de pé e ativo, a circulação trabalha a seu favor, ajudando o corpo a processar o que precisa antes da hora de deitar, em vez de deixar esse processo acontecer justamente enquanto você está dormindo. É um hábito simples. Um chá calmo, uma caminhada curta, e você chega à noite mais tranquilo e com o corpo mais preparado para um sono contínuo. Número 1. Eleva as pernas no meio da tarde. E chegamos ao hábito que, na minha experiência conversando com pessoas sobre esse assunto, costuma trazer os resultados mais visíveis, mesmo parecendo simples demais para funcionar. Ao longo do dia, principalmente se você passa boas horas sentado, o líquido tende a se acumular nas pernas e nos tornozelos. É por isso que muita gente nota os pés meio inchados no fim da tarde. Quando você se deita para dormir, esse líquido acumulado começa a voltar para a circulação, é levado até os rins e processado em urina justamente nas primeiras horas de sono. É por isso que tanta gente acorda logo na primeira ou segunda hora depois de pegar no sono, mesmo tendo ido ao banheiro antes de deitar. A solução é simples. No meio da tarde, entre 2 e 4 horas, reserve 30 a 45 minutos para deitar com as pernas elevadas, apoiadas em almofadas, de forma que os pés fiquem acima do nível do coração. Você pode aproveitar esse tempo para ler, ouvir um podcast ou simplesmente descansar. O que isso faz é permitir que esse líquido acumulado retorne à circulação enquanto seus rins ainda estão bem ativos durante o dia. Assim, ele é processado antes da noite e sobra bem menos líquido acumulado nas pernas na hora de deitar. Menos líquido acumulado significa menos líquido para processar durante o sono e, potencialmente, menos interrupções. Se quiser potencializar esse hábito, meias de compressão leves, usadas durante o dia, ajudam a evitar esse acúmulo desde o início, tornando a elevação das pernas à tarde ainda mais eficaz. Recapitulando. Primeiro, dê um intervalo maior entre beber líquidos e deitar, umas 2 a 3 horas antes de dormir. Segundo, concentre a maior parte da sua hidratação na primeira metade do dia, começando com um copo de água ao acordar. Terceiro, cuide dos minerais na alimentação, com atenção especial se você tem alguma condição de saúde que exija conversa com seu médico. Quarto, crie um pequeno ritual calmo no fim da tarde, com um chá leve e uma caminhada curta. E quinto, o hábito que mais faz diferença. Reserve um tempo no meio da tarde para elevar as pernas. Nenhum desses hábitos substitui uma conversa com seu médico, principalmente se as interrupções no sono são frequentes ou vêm acompanhadas de outros sintomas. Mas experimentar esses ajustes simples, com paciência, ao longo de algumas semanas, pode fazer uma diferença real na qualidade do seu descanso. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa nos comentários qual desses 5 hábitos você vai experimentar primeiro. E se você conhece alguém que também luta para dormir a noite toda, considere compartilhar esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, a informação certa na hora certa é tudo o que a gente precisa para recuperar algo tão simples e tão importante quanto uma boa noite de sono. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.